Bom, Aninha, vamos a Brasília, nossa capital federal. A Larissa Arantes já está conosco, exatamente para desenvolvermos aqui um assunto que já comentamos antes mesmo da escalada. Exatamente, essa fala do ministro da Saúde, do Marcelo Queiroga, sobre a questão da segunda dose. Várias cidades do país estão enfrentando dificuldades para encontrar vacinas da Coronavac, que já está na época da gente ver a aplicação da segunda dose em boa parte do público-alvo de idosos. E o ministro prometeu uma mudança de direcionamento, de orientação em relação a isso. Já se sabe que mudança deve ser essa, Larissa? O que mais o ministro falou, hein? Boa tarde para você. Oi, Larissa. Ei, Ana e Joel. Boa tarde para vocês também. Bom, essa nota técnica prometida pelo ministro ainda não foi publicada, não foi enviada à imprensa pelo Ministério da Saúde, então a gente segue aguardando por aqui, Ana e Joel. O ministro, como vocês disseram, ele participa de uma audiência daquela comissão temporária que trata ali das ações de enfrentamento à pandemia de Covid no Senado, e ele comentou sobre essa questão da falta de doses em vários momentos. Em um dos primeiros momentos que ele comentou sobre isso, ele falou que o Brasil não precisa de polêmica em relação às doses aplicadas e não aplicadas. Segundo ele, boa parte dessa diferença se deve à reserva para a segunda dose e ao atraso para computar a aplicação. Vamos ouvir esse primeiro trecho da fala do ministro. O fato é que essa disparidade de doses distribuídas e doses aplicadas, isso tem gerado muita polêmica em rede social, e tudo o que nós não precisamos nesse momento é polêmica. Nós precisamos passar uma mensagem harmônica para a nossa sociedade. E aí, logo depois, ele, enfim, toca nesse assunto que a gente está destacando desde o início, que é justamente esse atraso da vacinação da segunda dose da Coronavac. E foi quando ele comentou sobre a publicação dessa nota técnica a respeito do atraso. Vamos ouvi-lo mais uma vez. Às vezes se muda a orientação para incluir um grupo ou outro, e isso termina por alterar a harmonia do nosso programa e atrapalha o processo de vacinação. Ele destacou ali, Ana e Joel, que isso tem sido um pedido, dos governadores e dos prefeitos, porque nas palavras do próprio ministro, há um mês se liberou as segundas doses para que se aplicasse agora, em função do atraso dos insumos que estavam sendo enviados da China para cá, da China para o Butantan, e por isso essa dificuldade em relação à segunda dose. Ele também foi questionado ali pelos parlamentares sobre as mudanças nos prazos de entrega de vacinas, e ele disse que não há, que em nenhum momento o Ministério reduziu as metas de vacinação, e esse destaque é importante fazer em função da coletiva de imprensa da semana passada, em que o ministro admitiu, que a finalização da vacinação do grupo prioritário não ocorreria mais em maio, como inicialmente previsto, e sim em setembro. Ele disse que tinha ali a intenção de que essa vacinação terminasse antes de setembro, mas que esse era o prazo. E ele voltou a falar sobre isso mais cedo aqui na reunião da comissão da Covid. 20 milhões de doses da Covaxin, que é a vacina da Bharat BioNTech, que não foram autorizadas pela Anvisa, ou de vacinas entregues ou pela Fiocruz ou pelo Butantan, que não foram entregues na quantidade prevista em função de demora do IFA. Bom, ele destacou ainda que as primeiras doses, a entrega das primeiras doses da vacina da Pfizer é aguardada para o dia 29 de abril, então nesta semana ainda, e que a logística para a distribuição do imunizante já está pronta pelo Ministério da Saúde. Bom, Joel e Ana, esse é o cenário em relação aos principais pontos ditos aí, comentados pelo ministro, e também que ele foi questionado pelos parlamentares, e a gente segue acompanhando principalmente a publicação e a divulgação dessa nota técnica em relação à Coronavac, como o próprio ministro anunciou na reunião, Ana e Joel. Quinta-feira agora chegando essa remessa da Pfizer, que é uma remessa bem reduzida, É mais como uma sinalização de que outras doses virão daqui para frente. 1 milhão, mais Joel. um sinal, 1 milhão de doses. 1 milhão de um acordo de 100, De 100 milhões. Agora é chato, saber que nós já começamos a enfrentar dificuldade com a Coronavac.
porque é a vacina mais utilizada até hoje no Brasil, né? 80% das doses aplicadas são da vacina do Instituto Butantan. Por isso que a gente vem dizendo, Ana, a pior coisa do mundo é depender dos outros. A pior coisa é você depender de alguém para fazer alguma coisa para você, né? Então, por isso que, olha, pelo amor de Deus, nós precisamos ter independência. Nós precisamos começar a produzir as nossas vacinas o quanto antes. Estou ansioso para saber da definição da Anvisa, que será dada hoje, acerca da Sputnik V, a vacina russa. Ah, Joel, é vacina lá do Putin, é russa. Tudo bem, mas já disseram que é uma vacina segura, eficiente. Nós temos condição de produzi-la com independência. Condição de produzir hoje 8 milhões de doses por mês. Então nós temos que começar a correr para esse lado aí, viu? Nós temos que começar a correr para a independência mesmo. Agora sim, teve uma orientação do Ministério da Saúde algumas semanas atrás, a Larissa certamente se lembra bem disso, de que os estados e municípios deveriam aplicar todas as doses da Coronavac, lembra? Porque, a princípio, o planejamento foi feito. Exatamente, foi reservar a segunda dose, então algumas seriam guardadas, e aí alguns estados aderiram a isso, saíram aplicando as doses já contando que outras chegariam. Teve atraso de IFA e tudo mais. Em relação a esse posicionamento do Ministério da Saúde, o ministro falou algo, Larissa? É justamente sobre isso que a gente aguarda a nota técnica, Ana, porque foi naquele momento em que ele comentava sobre esse atraso em relação à segunda dose da Coronavac, para garantir, então, a vacinação com a segunda dose da Coronavac, e a expectativa é justamente que a nota possa explicar não só como e de onde partiu essa orientação para que a primeira dose fosse aplicada de maneira mais ostensiva, né? E o que prefeitos e governadores podem fazer para garantir a segunda dose, para garantir que as pessoas estarão imunizadas conforme a orientação da própria vacina, né? Que são as duas doses no intervalo determinado para que as pessoas possam estar imunizadas em relação ao coronavírus. Bom, a gente espera que, inclusive, a expectativa é que a nota já tivesse sido, inclusive, enviada, Ana, o que ainda não aconteceu. Pois é, porque isso pode ter complicado o planejamento de algumas regiões, né, Joel? Aliás, você falou sobre a Butanvac. Butanvac deve ter até quarta-feira a definição sobre a autorização para os testes em humanos, né? Na sexta-feira, o Instituto Butantan mandou a documentação para a Anvisa. Hoje, a Anvisa decide daqui a pouquinho sobre a importação da Sputnik V. Tem uma reunião hoje, salvo engano, para as 6 da tarde. E Pfizer, como a própria Larissa falou, a gente pode destacar, chega a primeira remessa de 1 milhão de doses na quinta-feira. Então é uma semana com bastante movimentação, né? Sobre a questão das vacinas. Aliás, e no sábado também, a Fiocruz recebeu uma remessa grande de IFA, né, para a fabricação da Oxford AstraZeneca. 9 milhões de doses devem ser entregues em breve. E precisa ter movimentação mesmo. Inclusive, está pautado para hoje, aqui no Bora Brasil de ainda hoje, nós discutimos esse assunto. Sputnik V / reunião da Anvisa, que vai acontecer no decorrer dessa tarde. Então, daqui a pouco, o João Pedro Melo está conosco diretamente de Brasília para desenvolvermos esse assunto por aqui. E você falou da Butanvac, né? O nosso ouvinte sabe, mas é bom reforçar que o Instituto Butantan já vai iniciar a produção de risco. Nessa semana, né? Isso, independente da aprovação ou não da Anvisa nesse primeiro momento, o Butantan já vai começar a invasar essas vacinas todas. Porque é uma tecnologia conhecida, é uma tecnologia dominada pelo Butantan, e o Butantan não tem dúvida nenhuma de que a Anvisa deve aprovar nos próximos meses. Os estudos serão necessários, mas lá na frente chegarão à conclusão que a vacina será boa, a vacina será eficiente também para todos nós. O Butantan, quando começa a produzir desse jeito, em uma produção de risco, não dá para duvidar, não. Os caras sabem o que estão fazendo, com toda certeza. E lembrando, Ana, hoje estamos vacinando aqui em São Paulo quem tem 64 anos de idade. A partir de quinta-feira agora, dia 29, né? As pessoas de 63 anos de idade terão possibilidade de receber a agulhada do bem. E na semana que vem, no dia 6, 60, 61 e 62. Isso se não mudar nada de acordo com isso que foi colocado agora pela Larissa Arantes.